Pessoal, seja bem-vindo ao canal X Tudo Tech Vídeos. Nós tratamos aqui de uma série de assuntos: construção civil, educação financeira, psicologia, trabalhos escolares. Curta, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Você é extremamente bem-vindo. No livro de Salomão diz que onde não há visão, as pessoas perecem. O significado metafísico disso é que onde as pessoas não têm visão, elas morrem por dentro porque perdem o entusiasmo e o espetáculo da vida. E o que as pessoas fazem por causa de experiências negativas, por medo de falha e assim por diante, é que se tiverem uma visão, ela se torna tão pequena e segura que não as ativa, não as excita. E elas se perguntam por que a vida não é emocionante. Nesse vídeo eu vou te explicar como você pode ganhar muito dinheiro tendo foco. A coisa mais importante que você faz para o seu sucesso é tomar controle dos elementos sugestivos no seu ambiente. Certifique-se de que o que você vê e ouve é consistente com os objetivos que você quer alcançar. Ouça programas de áudio educativos no seu carro. A pessoa média dirige de 12 mil a 25 mil quilômetros por ano, o que equivale a entre 500 e 1000 horas por ano que a pessoa média passa no seu carro. Você pode se tornar um especialista no seu campo simplesmente ouvindo programas de áudio educativos enquanto viaja de um lugar para outro. Participe de seminários de especialistas no seu campo. Faça cursos adicionais e aprenda tudo o que puder dos especialistas. Faça-lhes perguntas, escreva-lhes cartas, leia seus livros, leia seus artigos e ouça pessoas com registros comprovados no local em que você deseja ter sucesso. Já imaginou desvendar os segredos das maiores mentes do mundo sem nenhum esforço? Pode parecer incrível, mas agora é uma realidade. O que você quer é ser bem-sucedido. No livro de Salomão diz que onde não há visão, as pessoas perecem. O significado metafísico disso é que onde as pessoas não têm visão, elas morrem por dentro porque perdem o entusiasmo e o espetáculo da vida. E o que as pessoas fazem por causa de experiências negativas, por medo de falha e assim por diante, é que se tiverem uma visão, ela se torna tão pequena e segura que não as ativa, não as excita. E elas se perguntam por que a vida não é emocionante. Uma bela frase que li recentemente disse que o melhor caminho para prever o futuro é criá-lo, o que significa ter uma visão. Mesmo que a visão esteja no ar ou no céu, construa uma base sobre os seus sonhos. E quando você vê homens e mulheres que se elevam da pobreza e obscuridade para a fama e o reconhecimento, você invariavelmente vê alguém que tinha uma visão do que poderiam ser, ter e fazer. E eu acho que é muito importante que todos nós aspiremos a algo muito além do que é. Todos nós tivemos uma experiência quando éramos pequenos. Tivemos uma visão de crescer e ter nossos próprios carros. E à medida que crescemos, tivemos uma visão de ter nossas próprias casas e nossas próprias famílias. E à medida que crescemos, tivemos uma visão de viajar e ir para a Europa. Nós cumprimos todas as nossas visões. A coisa maravilhosa é que sempre tentamos alcançar nossos objetivos. O problema é que nossos objetivos são tão baixos que mesmo quando os alcançamos, eles não nos empolgam, não nos enchem de entusiasmo. Então, sonhe grandes sonhos, se quiser, e concentre-se nos resultados, não nas atividades. Essa é a chave. Seja claro sobre os resultados que você está tentando alcançar. Isso é uma das chaves para o desempenho máximo. Todos os desempenhos máximos são orientados para resultados. Todos os perdedores, os subrealizadores, tendem a ser orientados para atividades. E na orientação para atividades, o que fazem é trabalhar muito, muito duro. Às vezes, trabalham freneticamente. Às vezes, trabalham mais tempo do que você. Mas perdem de vista os resultados. Bentrigo, o pensador estratégico, disse que a pior coisa do mundo é fazer muito eficazmente o que não precisa ser feito. E muitos de nós trabalham muito, muito duro, para fazer muito eficazmente o que não precisa ser feito. Qualquer pessoa que já teve empregados dirá que, todos os dias, encontra seus empregados fazendo algo com muita diligência, mas que é completamente irrelevante para o sucesso do negócio. Então, concentre-se nos resultados. Aqui está uma pergunta importante para você fazer em sua vida profissional. Acho que é uma das perguntas mais importantes. Vou te dar duas. A primeira é: quais resultados são esperados de mim? Não quais atividades, mas quais resultados ou quais saídas. O
O que devo produzir no meu trabalho? A segunda pergunta que você pode se fazer é: por que estou sendo pago? Por que estou sendo pago? Então vou te dar uma palavra simples que você pode usar pelo resto da sua carreira, que vai dobrar seu rendimento. E a palavra é: como? Daqui para frente, sempre que tiver um objetivo, a única pergunta que você fará é: como? Sempre que tiver um problema para resolver, a única pergunta que fará é: como? Se tiver um obstáculo para superar, a única pergunta que fará é: como? A coisa maravilhosa da palavra, como é que ela gera ideias. E as ideias são todas ações que você pode tomar imediatamente. E quando você toma essas ações, começa a receber feedback, o que permite corrigir seu curso e tomar medidas ainda melhores para alcançar seus objetivos. Então, a pessoa média, quando tem um problema, lamenta e culpa outras pessoas pelo problema. As pessoas mais bem-sucedidas, quando têm um problema ou objetivo, simplesmente perguntam: como posso alcançar esse objetivo? E tentam isso, tentam aquilo, tentam algo mais. Mas nunca acontece com elas que não se tornarão bem-sucedidas. Então elas pensam no que querem e como conseguir isso na maior parte do tempo. A chave para o sucesso é, antes de tudo, entender. E entender é você. Entender é compreender a si mesmo e compreender o seu mundo. E isso leva tempo. Isso requer estudo. E o segundo elemento é o esforço. Você precisa trabalhar. Você precisa estar disposto a fazer os esforços necessários. Quando comecei a estudar Spansky e Gorshev, há muitos anos, eles chamavam isso de trabalho. E sempre há trabalho a ser feito. Se você quer ficar fisicamente em forma, se quer perder peso, há muito trabalho a ser feito. Infelizmente, a maioria das pessoas, 80% das pessoas, são desinformadas. Na verdade, existem 3 tipos de desinformados. São os desinformados, os muito desinformados e os desinformados ao extremo. Um dos problemas mais importantes que enfrentamos na nossa sociedade hoje é que as pessoas desinformadas querem os mesmos benefícios que as pessoas trabalhadoras recebem. Elas chamam as pessoas trabalhadoras, a pessoa média, de pessoas bem-sucedidas, os milionários e bilionários, sem perceber que todas essas pessoas começaram do zero. Muitas delas eram pobres, muitas eram imigrantes. Levou de 20 a 30 anos para que se tornassem financeiramente bem-sucedidas. Há um político que ocupou a presidência há alguns anos e afirmou que aqueles que tiveram sorte na tabela de jogos da vida deveriam ser obrigados a compartilhar suas vitórias com aqueles que não tiveram sorte. Esse é o pensamento. Em outras palavras, se você é bem-sucedido, é apenas sorte. Portanto, você não merece verdadeiramente. Então deve ser retirado de você e dado aos outros. O fato é que é necessário um grande esforço para você e para mim alcançarmos qualquer tipo de sucesso. Mas também é verdade que não há obstáculo que você não possa superar. Você só precisa aprender como fazer isso. Cada pessoa que é bem-sucedida hoje já enfrentou fracassos. Todos no topo dos 10% começaram no fundo dos 10%. Todos no topo dos 10% começaram no fundo dos 10%. Eles alcançaram objetivos claros e aprenderam coisas específicas. Fizeram coisas diferentes da maioria das pessoas. E assim, suas vidas se tornaram como a de uma Mercedes. Bem está pressionando o pedal do acelerador. Suas vidas mudaram. Então, às vezes, a falta de um pedaço de conhecimento pode mantê-lo para trás por anos. E eu digo, nunca se deixe ficar para trás por falta de um pedaço de conhecimento ou habilidade. Todas as habilidades de negócios podem ser aprendidas. Toda habilidade financeira pode ser aprendida. Todas as habilidades para o sucesso podem ser aprendidas. Todo mundo que você conhece agora, que conheceu há algum tempo, não sabia em algum momento. Então você pode aprender qualquer coisa que precisar. Aqui está o que descobrimos sobre negócios. Todas as habilidades de negócios são aprendíveis. Você pode aprender qualquer habilidade de negócios que o ajude a aumentar sua capacidade de ganho. Se você está em vendas, pode aprender qualquer habilidade de vendas. Se você quer ganhar dinheiro ou fazer dinheiro, pode aprender qualquer habilidade para ganhar dinheiro. Todas as habilidades de negócios são habilidades aprendíveis. Agora você pode não tocar violão como um excelente violonista, ou ser um atleta excepcional ou um artista talentoso, porque essas são habilidades especiais.
Mas em termos de negócios, você pode aprender qualquer habilidade de negócios, porque toda pessoa que tem uma habilidade de negócios hoje, em algum momento, não tinha essa habilidade. E então, disseram que essa habilidade os ajudaria. Então, estudaram e praticaram. Lembraram-se de cursos e tornaram-se proficientes com essa habilidade. Eu tive uma educação muito pobre, então pensei que outras pessoas eram mais inteligentes do que eu. E se outras pessoas são mais inteligentes do que você, significa que você é menos inteligente do que elas. E então pensei que, se elas são mais inteligentes do que eu, então são mais valiosas do que eu. Mas se outras pessoas são mais valiosas, então você deve ser menos valioso. Agora, sentir-se menos valioso é o maior problema do mundo hoje. A sensação de não ser muito valioso e importante leva a baixa autoestima, negatividade, raiva e depressão. Isso leva a desistir, nem mesmo tentar. É o maior problema do mundo hoje. E uma autoestima elevada, confiança em si mesmo, é a maior bênção. Mas aqui está o que descobri. Ninguém é mais inteligente do que você. Ninguém é melhor do que você. Algumas pessoas têm talentos e habilidades diferentes, mas esses talentos e habilidades são distribuídos de maneira bastante uniforme. Então, você tem mais talento e habilidade do que poderia usar em 100 vidas. A essência de toda a sabedoria humana é a autoconsciência. E a autoconsciência é entender quem você é e por que pensa e sente da maneira que pensa. Porque essa base é chamada de inteligência interpessoal. Foi identificada em Harvard como uma das fundações da inteligência para um grande sucesso na vida. Realmente entendendo a si mesmo, compreendendo suas forças e fraquezas, você perceberá que as pessoas bem-sucedidas são muito honestas consigo mesmas. Elas sabem que não são boas em certas coisas, não são defensivas e são melhores em outras coisas, das quais se orgulham. Se observarmos todas as doutrinas espirituais, religiões, meditações, filosofias, grandes pensamentos e toda a história, percebemos que o objetivo é levar as pessoas a um estado mental onde possam desfrutar de paz completa. A regra é que se você tornar a paz de espírito seu objetivo principal, provavelmente não cometerá erros. Se a paz de espírito for seu objetivo principal, tudo mais se tornará real. Mesmo se você alcançar tudo o que existe no mundo, mas não alcançar a paz de espírito, considerará isso como um fracasso. Você ficará infeliz, frustrado, irritado e assim por diante. Portanto, a paz de espírito é o aspecto mais crítico. Você precisa se perguntar: quais são as coisas que acontecem e me proporcionam paz de espírito? Quando atinjo o nível mais alto de paz de espírito? Quando você começa, sem medo e sem emoções negativas, sua mente é como um vácuo. O que flui é uma paz completa. Quando você resolve todos os seus problemas e tudo está bem, você se sente completamente em paz. Essas são as chamadas experiências de pico em sua vida. Esses são os momentos em que você é mais feliz. E isso não acontece por acaso. Você não simplesmente encontra a paz de espírito no caminho e a coloca no bolso. Você precisa moldar deliberadamente sua vida para sentir um grande senso de paz. E é claro, uma extensão disso é a felicidade. Aristóteles disse que o objetivo final de todo o comportamento humano é ser feliz, alcançar sua própria felicidade. Quando Ayn Rand, uma famosa materialista, disse muitos anos atrás, ela afirmou que a medida final de quão bem você está sendo um ser humano é quão genuinamente feliz você é. Se você conseguir alcançar tudo no mundo, mas não for uma pessoa feliz e não tiver paz de espírito, em certo nível, você falha. Você já leu histórias de pessoas extremamente bem-sucedidas, que ganham muito dinheiro, têm fama, glória, viajam pelo país, como Charlie Sheen, e algumas delas voltam para casa e tiram a própria vida. Elas têm todo esse dinheiro, toda essa fama, toda essa glória, mas não têm nenhum senso de paz de espírito. Então temos esse pequeno diagrama aqui, controle interno versus controle externo. É isso que os psicólogos usam. Eles dizem que você tem um locus de controle interno aqui, onde está feliz, e então você tem uma escala e um locus de controle externo. O locus de controle interno é onde você sente que está no comando de sua própria vida. Toma suas próprias decisões. Os americanos, em geral, têm um sentido de controle interno muito maior do que em outros países do mundo. Por exemplo,
58% dos alemães, em economias estruturadas, acreditam que não têm controle sobre seu próprio futuro. Uma pessoa com um locus de controle interno diz que toma suas próprias decisões. Está onde está, é o que é por causa de si mesma. Está no comando de sua própria vida. Uma pessoa com um locus de controle externo sente que outras pessoas estão no comando de sua vida, como seus chefes, impostos, etc. Agora você está aqui e está se movendo em uma direção ou outra com cada decisão que toma. A boa notícia é que, quando você desenvolve um locus de controle interno, sente-se realmente feliz, forte e é muito mais positivo e criativo. E esse é o objetivo que buscamos. Pessoas com um locus de controle interno alto se sentem realmente bem consigo mesmas. Elas se sentem poderosas, empoderadas, fortes. Aqui está um ponto interessante. Você nunca pode dar o controle a algumas pessoas. Pode dar seu controle a outras pessoas, mas ainda assim permanece responsável. Então, o controle começa com seus pensamentos. E esses pensamentos determinam seus sentimentos, que por sua vez, influenciam suas ações. Para objetivos e ideias, eles fornecem um senso de significado e propósito. Eles fazem você acordar de manhã animado, ansioso para enfrentar o dia. Muitas pessoas amam dormir porque não têm uma razão convincente para acordar. Aqueles que estão envolvidos em algo significativo e alcançando algo importante, veem o sono como uma interrupção. É algo que você precisa fazer para se recarregar completamente. Mas você o faz rapidamente para poder retornar às atividades que o fazem feliz. Proporcionam paz de espírito, enchem seus cofres financeiros, entre outros. Existem várias áreas fundamentais que você deve avaliar e aprimorar continuamente. Primeiramente, quais são suas competências fundamentais? O que você faz bem? Cada indivíduo ou negócio começa com um conjunto de habilidades fundamentais que lhe permite produzir um produto ou serviço desejado pelo mercado, necessário e disposto a pagar. Cada funcionário começa com competências fundamentais que lhe permitem contribuir. Cada empresa inicia com competências fundamentais que lhe possibilitam sobreviver e prosperar em um mercado empresarial competitivo. A primeira pergunta que você deve fazer é: qual é a especialidade do seu negócio? Qual é a capacidade única da sua empresa de realizar seu trabalho de maneira excepcional? Quais são os talentos e habilidades especiais das pessoas em sua empresa que a capacitam a produzir seus produtos ou serviços de maneira superior? Lembre-se de que o que o trouxe até aqui não é suficiente para levá-lo mais longe. Se você não estiver avaliando continuamente seus conhecimentos e habilidades nas áreas fundamentais, estará ficando para trás. Se não estiver melhorando, estará piorando. Agora, aqui está outra pergunta relacionada às habilidades fundamentais. O que você faz excepcionalmente bem pessoalmente? Olhe para si mesmo como um conjunto de recursos capazes de realizar uma variedade de tarefas. Quais são seus talentos e habilidades especiais e únicos que o capacitam a realizar um trabalho excelente e alcançar resultados valiosos? Novamente, você deve continuar aprimorando sua base de habilidades e desenvolvendo suas habilidades existentes, apenas para se manter competitivo no mercado atual. Quais habilidades adicionais serão necessárias para o futuro, tanto como negócio quanto como indivíduo? Quais são as tendências em sua indústria? O que os clientes vão desejar daqui a um ano e que habilidades você precisará desenvolver para atendê-los no mais alto nível possível daqui a um ano? No livro de Salomão diz que onde não há visão, as pessoas perecem. O significado metafísico disso é que onde as pessoas não têm visão, elas morrem por dentro porque perdem o entusiasmo e o espetáculo da vida. E o que as pessoas fazem por causa de experiências negativas, por medo de falha e assim por diante, é que se tiverem uma visão, ela se torna tão pequena e segura que não as ativa, não as excita. E elas se perguntam por que a vida não é emocionante. Nesse vídeo eu vou te explicar como você pode ganhar muito dinheiro tendo foco. A coisa mais importante que você faz para o seu sucesso é tomar controle dos elementos sugestivos no seu ambiente. Certifique-se de que o que você vê e ouve é consistente com os objetivos que você quer alcançar. Ouça programas de áudio educativos no seu carro. A pessoa média dirige de 12 mil a 25 mil quilômetros por ano.
o que equivale a entre 500 e 1000 horas por ano que a pessoa média passa no seu carro. Você pode se tornar um especialista no seu campo simplesmente ouvindo programas de áudio educativos enquanto viaja de um lugar para outro. Participe de seminários de especialistas no seu campo. Faça cursos adicionais e aprenda tudo o que puder dos especialistas. Faça-lhes perguntas, escreva-lhes cartas, leia seus livros, leia seus artigos e ouça pessoas com registros comprovados no local em que você deseja ter sucesso. No livro de Salomão diz que onde não há visão, as pessoas perecem. O significado metafísico disso é que onde as pessoas não têm visão, elas morrem por dentro porque perdem o entusiasmo e o espetáculo da vida. E o que as pessoas fazem por causa de experiências negativas, por medo de falha e assim por diante, é que se tiverem uma visão, ela se torna tão pequena e segura que não as ativa, não as excita. E elas se perguntam por que a vida não é emocionante. Uma bela frase que li recentemente disse que o melhor caminho para prever o futuro é criá-lo, o que significa ter uma visão. Mesmo que a visão esteja no ar ou no céu, construa uma base sobre os seus sonhos. E quando você vê homens e mulheres que se elevam da pobreza e obscuridade para a fama e o reconhecimento, você invariavelmente vê alguém que tinha uma visão do que poderiam ser, ter e fazer.